Olá, seja bem-vindo ao canal, e hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! O poder da consciência. Palestra realizada em 1953. Neville Goddard. Acho que você sabe como estou emocionado por estar de volta aqui, pois esta é a única plataforma que me concede total liberdade. Você sabe disso. Dr. Bayles nunca me restringiu ou mesmo sugeriu qualquer condição. Ele me dá total liberdade desta plataforma, e por isso estou realmente muito feliz, pois não poderia estar aqui a menos que ele estivesse. Agora eu trouxe para vocês este ano uma série inteiramente nova. Chamei este primeiro de O Poder da Consciência, porque é a pedra fundamental sobre a qual repousa toda a estrutura. Nada aconteceu no ano passado para abalar essa fundação. Muitas coisas aconteceram, muitas revelações, muitos experimentos, e ainda assim o fundamento permanece intacto. Para aqueles que não estão familiarizados com esse fundamento, afirmamos que a consciência é a única realidade. Então, se você chama Deus de realidade última, esse é o nome que damos a essa realidade suprema. Então dizemos que a consciência é Deus. Dizemos que a consciência em ação é imaginação. E se a consciência em ação, ou Deus em ação, é o Filho dando testemunho de seu Pai, então chegamos à conclusão de que a imaginação é esse Filho. Não tivemos nada este ano, como lhe digo, para perturbar essa profunda convicção. Encaramos o mundo como, eu diria, uma manifestação da consciência, e todas as vastas condições dos homens, mais revelações de estados individuais de consciência. Distinguimos entre a identidade individual e o estado de consciência que ela ocupa. Você é um ser eterno. O verdadeiro você é o você imaginativo, personificado para nós em nosso Evangelho como Cristo Jesus, mas o homem não sabe disso. Mas este é o seu verdadeiro ser. Este ser é a sua imaginação maravilhosa. Quando falamos da revelação do estado, queremos dizer simplesmente que o estado em que o verdadeiro você permanece por um momento, objetiva-se como a condição e as circunstâncias de sua vida. Se você está insatisfeito com as condições de vida, não há maneira possível de mudá-las a menos que você primeiro mude o estado do qual você vê o mundo, pois o estado a partir do qual um homem observa o mundo, determina o mundo que o homem descreve. Pois o mundo que é descrito a partir da observação deve ser, como assim descrito, relativo ao observador que descreve. De uma maneira muito simples, se eu perguntasse agora, onde fica San Diego, e você respondesse a cerca de, eu diria, aproximadamente 130 milhas daqui. E então faço outra pergunta, onde fica Santa Bárbara, e você respondeu aproximadamente 100 milhas daqui. Bem, eu não preciso ser um Einstein para dizer onde você está, pois se você me disser onde estão esses dois, e um está a 100 milhas daqui em relação a você, e o outro está a 130 milhas daqui em relação a você, eu sei que você deve estar em algum lugar nas proximidades desta cidade de Los Angeles. Agora, a mesma lei vale para qualquer descrição que você faça do mundo. Se eu lhe pedir para descrever seu mundo socialmente e ouvir atentamente sua descrição do mundo, você está revelando sua posição no mundo social para mim. Se eu lhe pedir para descrevê-lo intelectualmente, financeiramente, espiritualmente, você pode não saber, mas a descrição que você oferece do mundo está revelando a mim que escuto, ou a você mesmo se você estiver atento, aquele estado particular de consciência do qual você vê o mundo. E você continuará a ver o mundo como vê agora, a menos que mude seu estado de consciência. Agora, há certas palavras que, no decorrer do longo uso, reúnem muitas conotações estranhas. E assim, com o passar do tempo,
eles deixam de significar qualquer coisa. Tal palavra é o subconsciente. Tal palavra é também, e não se assuste, tal palavra é Cristo Jesus. Não há dois que tenham a mesma opinião sobre a palavra, a mesma definição ou humor da palavra. Vamos agora dar uma olhada na palavra subconsciente e ver como ela é definida para nós. Esta é a definição que nos é dada em qualquer bom dicionário. É aquela porção do estado mental não diretamente dentro do foco da consciência, mas capaz de ser chamada a tal foco pelo estímulo apropriado. Agora essa é a definição deste reino fabuloso. Agora vamos olhar para a afirmação feita para este reino. Nossos cientistas mentais, psiquiatras e psicólogos de hoje referem-se a essa região como o poder criativo do homem, que tudo no mundo do homem é determinado pelas atividades da mente subconsciente, que o próprio homem não tem absolutamente nenhum controle sobre as atividades dessa região, a menos que primeiro se relacione com ela. Pois aqui está uma região que eles chamam de subconsciente, outros o chamam de inconsciente, e outros ainda falam dele como inconsciente coletivo, mas reivindicam para ele um poder criativo que molda o mundo exterior em harmonia com o arranjo interior de seu eu. Então eles dão estrutura, eles dão realidade, eles dão forma, e eles afirmam que sua estrutura determina a estrutura externa que observamos e chamamos de única realidade, que qualquer modificação na estrutura interna dessa região profunda resulta em mudanças correspondentes no mundo objetivo externo. Agora, vamos nos voltar para o Evangelho. O que é dito do personagem central do Evangelho, aquele a que me refiro como Cristo Jesus? Disse desta figura central que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada é feito do que é feito. Todas as coisas, não algumas coisas, todas as coisas inclui tudo. Leio o meu Evangelho com atenção e descubro que de dentro para fora é a ordem do universo. No capítulo 7 de Marcos. Não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai do coração, seja para o bem, seja para o mal. Não apenas o bem sai, mas o mal também pode sair. Todas as coisas vêm de dentro para fora, o que vai dentro não pode contaminar o homem, somente o que procede do coração do homem pode abençoá-lo ou contaminá-lo, que há algum poder criativo no homem que constantemente molda o mundo exterior em harmonia consigo mesmo. Agora, vamos dar outra olhada no que eles nos ensinam, que existe um método que eles usam para bisbilhotar nas profundezas desta região, que quando um homem está dormindo, eles usam o método dos sonhos para espiar as profundezas. Pois a Bíblia nos diz isso de capa a capa. Em um sonho, quando o sono profundo cai sobre os homens, então ele abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Você é informado de que Deus fala com seus profetas principalmente em sonhos. Foi um sonho que os levou a realizar sua grande revelação. Você é informado de que este homem sábio, o mais sábio de todos, recebeu a promessa de riquezas, vida longa e grande poder, e eis que Salomão acordou, e foi uma visão durante a noite. Você é informado de que o nascimento da figura central foi profetizado em um sonho, e tudo era menos o sonho. Agora descobrimos que há outra maneira de olhar para as profundezas, e a maneira desperta de olhar para as profundezas é através da imaginação do homem. Essa imaginação é agora o método de vigília usado para bisbilhotar essa grande e misteriosa profundeza. Pois os antigos descobriram que, se algum dia descobrissem realmente a realidade última, nunca poderia ser por nenhum instrumento feito pelo homem. A fim de descobrir a realidade última, eles teriam que definir a mente para observar a si mesma, e então registrar com precisão essas observações. Pois eles concluíram que nenhuma descrição da mente feita por qualquer ciência conhecida pelo homem poderia ser uma descrição adequada da mente que fez aquela ciência. Então, quando hoje falamos em levar a imaginação a olhar para o fundo, ela está olhando para si mesma. Você define a imaginação para observar a si mesmo e depois registrar com precisão essas observações.
Quando você lê seu evangelho com isso em mente, a coisa toda se torna um livro luminoso. Uma pequena passagem simples, pegue-a de qualquer passagem. Se esta fosse uma reunião aberta, eu o desafiaria agora a me perguntar qualquer coisa sobre a figura central, e usando a pequena técnica simples de identificar essa figura com minha própria imaginação, a resposta será automática. Então aqui está um. Pedro, você me ama? Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Então alimente minhas ovelhas. E 3 vezes a mesma pergunta é feita e 3 vezes uma resposta semelhante é dada. E a última resposta provocou certa rebelião, pois foi perguntada 3 vezes. Mas agora você toma isso como imaginação se perguntando: descobri meu Salvador, descobri meu pastor, e o que seriam as ovelhas? Pois nossas mentes são como ovelhas desgarradas, ou nossos pensamentos como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Agora que você me encontrou como seu pastor, para ser seu Salvador, sua própria imaginação maravilhosa para ser a figura central, agora, você o ama. Você responde sim. Bem, então alimente minhas ovelhas. Bem, então eu não alimentei as ovelhas. Em algum momento em que não alimentei as ovelhas. Quando você não fez isso para o menor entre um destes. Toda vez que você imaginar qualquer pensamento desagradável contra outro, você me levou na lama. E então você disse que me amava, mas sempre que sua imaginação foi exercitada em nome de outra pessoa, e não foi exercida com amor, você não me alimentou. Você me caminhou na lama. E, no entanto, o homem continua acreditando cegamente que serve ao Mestre, acreditando que realmente entende Cristo Jesus, que ele entende e ama seu Salvador. E de manhã, ao meio-dia e à noite ele imagina as coisas desagradáveis contra seu vizinho, sem saber naquele exato momento que estava passeando com seu mestre na sarjeta. E assim nos é dito: busquei água, e você não me deu de beber. Procurei comida e você não me deu. Procurei abrigo e você não me acolheu. Eu precisava de roupas e você não me vestiu. Mas quando essas coisas aconteceram, não me lembro de ter te rejeitado. Quando você não fez isso para o menor entre um destes, você não fez isso para mim. E então quando eu fiz essas coisas? Sempre que você fez isso para o mínimo entre um desses, você fez isso para mim. E chegará o dia em que o homem descobrirá que o menos falado é ele mesmo. Quando o homem descobre que o maior de todos os tiranos, aquele que é o mais insolente de todos os ofensores, aquele que é o maior de todos os mendigos é ele mesmo. Então descobrirá que precisa das esmolas de seu próprio perdão e, em vez de se queixar de si mesmo, começará consigo mesmo a enobrecer seus próprios pensamentos, a se elevar imaginando o melhor primeiro de si mesmo, e depois compartilhará isso com o mundo ao seu redor. Pois ele olhará para o mundo, e o descreverá em relação a si mesmo e não verá agora as coisas desagradáveis que antes via. Um homem muito sábio, Emerson, disse que sempre que uma teoria verdadeira aparecer, ela será sua própria evidência. Seu teste é que explicará os fenômenos da vida. Estou convencido de que temos essa teoria verdadeira para esta teoria que lhe damos aqui, que sua consciência é a única realidade e que o estado particular de consciência em que você permanece é a única causa dos fenômenos de sua vida não pode ser abalado. Peço-lhe para testá-lo, mesmo que o teste seja motivado pela determinação de refutá-lo. Vou pedir-lhe para experimentá-lo, pois sei que você não vai refutá-lo. Que essa sua maravilhosa consciência é a realidade suprema, e você é livre para escolher o estado para o qual irá. Mas a maioria de nós escolheu, mas imprudentemente. Nada está errado com o estado. Agora, nossa teoria, eu lhe asseguro, não foi subitamente evocada do nada e as histórias que contei a vocês aqui nos últimos 7 anos, as histórias de casos que registrei em meu último livro, O Poder da Consciência,
não foram fabricados para se adequar a essa teoria. Mas esta teoria foi lentamente construída pela observação cuidadosa dos fatos. Pois quando alguém vinha ao meu mundo e descrevia seu mundo para mim, eles revelavam o ser que eles realmente são. Quando faço a pergunta simples, o que você quer? E eles o nomearam e me disseram que realmente o querem de todo o coração. E então eu perguntei a eles como eles viriam o mesmo mundo se tivessem realizado seu objetivo. Olhando para o mesmo mundo, eles começaram a descrevê-lo de forma diferente. Eu disse, agora, essa é a descrição que você deve fazer do mundo. Você deve tecer isso em sua mente. Então, se você conhece agora o mundo que veria se tivesse alcançado seu objetivo, então esse é o mundo que você deve começar a ver com os olhos da mente. E se com o tempo esse estado se tornar um fato objetivo, então a teoria como você vê não foi feita para se adequar a ele, formou-se por uma observação cuidadosa desses fatos. Então, se eu pudesse repetir isso uma e outra vez, e cada vez movendo esse eu permanente para o estado desejado e deixando ocupar esse estado por tempo suficiente para torná-lo natural, no momento da naturalidade o estado se torna visivelmente objetivo para eles, então temos uma teoria verdadeira. Pois ela explica os fenômenos da vida. Então aqui, nesta série, trouxemos muitas revelações. Uma que eu quero enfatizar ao longo de toda a série é a grande diferença entre pensar a partir de um fim e pensar em um fim. Agora estou pensando em Los Angeles, cada parte deste mundo. Se eu pensar nisso, estou pensando nisso. Mas estou pensando em Los Angeles, e a diferença entre os dois, como você pode ver, um é a realidade e o outro é um sonho ainda não realizado. Porque a imaginação é a figura central da Bíblia, e nenhum poder no mundo pode parar sua viagem. Ele pode entrar em qualquer mansão e ali habitar. Não há poder na face da terra que possa me impedir agora de me imaginar no estado desejado. Então eu começo a pensar a partir disso. Quando começo a pensar a partir disso, todos os estados anteriores desaparecem e esse é o grande Filho de Deus, que pode se mudar para qualquer mansão da casa de seu pai e nela ocupar. Se ele entrar e ocupar, então estarei lá na carne também. Então nesta minha casa de pai estão os incontáveis estados que já existem e eu, descobrindo quem realmente é o Filho, e só o Filho pode entrar nestas mansões, então descobrindo que o Filho é minha própria imaginação, vou habitar na imaginação como se eu morasse na carne. E então vivendo nesse estado, também tomarei meu corpo, para confirmar esse estado. Pois morar no estado por tempo suficiente veste o estado de carne. Então aqui, cada um de nós, se você aceitar, pode a partir deste dia ser tão livre quanto o vento. Cabe inteiramente a você escolher em qual mansão você vai entrar, pois você é o único arquiteto de seus sofrimentos ou de sua boa sorte. Não há poder externo que tenha causado alguma coisa a você, é simplesmente sua escolha, como eu disse anteriormente, sua escolha imprudente. Sabendo quem você é agora, e não se envergonhando de reivindicar essa ousada suposição de que Cristo no homem, é a imaginação do homem, então você deixará de pedir ajuda a alguma força externa. Como dizem os profetas, porque estamos aqui pedindo ajuda a Deus e não a nós mesmos em quem Ele habita, como nossa imaginação. Então por que chamar em outro lugar, quando Ele habita aqui onde estou como minha imaginação? Pois existe algum poder que me impeça de imaginar que sou o homem que quero ser, para que eu realmente o vista com um sentimento de realidade. Se eu puder revestir esse estado imaginado com toda a vívida sensibilidade da realidade, então, em última análise, eu o vestirei de carne, pois essa é a lei, de dentro para fora. Se você for corajoso o suficiente para tomá-lo, você se libertará hoje. Se você ainda é tímido, sugiro que volte e leia o 7º capítulo do livro de Marcos, onde você ainda deve manter vivas as tradições dos homens e ignorar a lei de Deus. Assim,
Os homens lavam os copos, e lavam as panelas, e prestam todas as reverências externas às coisas conhecidas como tradições dos homens, para que sejam vistas pelos homens e consideradas santas. Mas eu trago, disse ele, a lei de Deus e ninguém parece ouvi-la. Não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Você já ouviu estas palavras: Cristo em você é a esperança da glória, não algum Cristo fora, mas Cristo em você. Mas se não formos ousados o suficiente para reivindicá-lo, pois nos é dito, vocês têm a mente de Cristo, não uma mente que você vai ganhar no futuro, você a tem agora. Agora, posso lhe dar alguns de seus títulos, pois todos eles foram tirados da Bíblia. Ele é chamado de Redentor, ele é chamado de Salvador, ele é chamado de Páscoa, ele é chamado de Segundo Homem, ele é chamado o Desejo de todas as nações. Agora pegue-o e veja como ele se encaixa em sua maravilhosa imaginação. O homem que você não sabe que existe, aquele segundo homem, é o você imaginativo, aquele que você mantém cativo aceitando a evidência do sentido e apenas o que a razão dita. Se você agora libertar o segundo homem, verá como ele é a Páscoa. Ele pode passar agora deste estado atual para qualquer estado desejado no mundo, pois nenhum poder pode impedi-lo de habitar na imaginação, onde você deseja habitar. Então, colocando-se lá, você começa a pensar a partir disso, e não passa fome constantemente pensando nisso. Então eu irei e o prepararei. Agora, eu lhe asseguro, inúmeras histórias semelhantes me foram contadas no ano passado por aqueles que acreditaram em minha palavra, e começaram a despertar Cristo interior, pois ele estava dormindo enquanto os sentidos ditavam cada passo deles, e então negando completamente a evidência de bom senso e ousadamente imaginando-se o que desejavam ser, eles encontraram seu Salvador, e que homem o mundo poderia fazê-los voltar para as tradições do homem? Eles estão livres de todas as tradições dos homens e, portanto, nenhum homem pode aparecer diante deles e chamar a si mesmo de intermediário entre o homem e Deus. Assim, eles se afastam de todos os intermediários, tendo encontrado o único Redentor, e o Redentor é o único intermediário entre o homem e Deus. Então você sabe que toda vez que você exercita sua imaginação amorosamente em favor de outra pessoa, você está literalmente mediando Deus para o homem. Então, voltemos e refresquemos essa palavra tão abusada, que agora é sua imaginação, que as pessoas, sem definir, chamam de subconsciente como se fosse um apêndice. As pessoas andam por aí falando de minha mente subconsciente, ou minha mente inconsciente, sem saber a que estão se referindo. Bem, esta fabulosa série de estados mentais é a sua imaginação. E posso lhe dizer que tem forma, tem estrutura, tão real quanto o mundo objetivo visível, que o mundo interior é um mundo de realidade. Chame-o por qualquer nome. Eu a chamo de minha imaginação maravilhosa, e ela assume a forma de tudo o que eu aceito como verdade. Na verdade, assume a forma da soma total de todas as minhas crenças, e minhas crenças não precisam ser verdadeiras. Eles não precisam chegar perto da verdade. Minhas crenças podem ser preconceitos, podem ser superstições. Não importa, levará todas as listras dos homens e as usará. Assim, ele assumirá a forma da soma total de tudo que o homem consente neste mundo, e então moldará o mundo externo em harmonia com o arranjo interno de si mesmo. Portanto, para mudar o mundo exterior, devo modificar ou mudar, de alguma forma alterar. Então eu me pus a me observar como minha imaginação funciona. E aqui está algo que vai lhe interessar. Observo que sempre se move de acordo com o hábito, que é um ser de hábito, e assim se eu adquirir o hábito de pensar os pensamentos desagradáveis, torna-se muito natural, então eu escuto apenas o que é crítico do outro. Só escuto o que não é cheio de elogios, o que julga com severidade, e assim, de acordo com o hábito, ele se move por esses caminhos.
Agora, se eu não gosto do mundo exterior, e realmente acredito que é causado pela estrutura do homem interior ou segundo, então devo mudar sua aparência, mudar sua forma, observando como reajo a todas as coisas desagradáveis, e como não estou interessado no elogio de outra pessoa, e então começo a alimentar minhas ovelhas, começo a mudar meus pensamentos, meus sentimentos, meu humor em relação aos outros, e quando começo a mudar minhas reações às pessoas, percebo que estou mudando a estrutura do Filho de Deus. E então eu automaticamente produzo mudanças correspondentes em meu mundo exterior. Se você realmente gosta e tem a coragem de aceitá-lo, prometo-lhe um mundo inimaginável por nossos sábios, pois até mesmo o sono não será mais o inconsciente que é para a maioria das pessoas no mundo, que o sono se torna apenas uma porta para um mundo onde esse você real, o segundo homem, realmente vive e se move e tem seu ser. É um mundo dimensionalmente maior, e você entra nele rapidamente em meditação, ou noite após noite no sono, e você encontrará oportunidades que diminuiriam o sonho mais selvagem dos homens aqui. Assim, peço que acreditem de verdade e tentem no curto intervalo de 4 semanas, enquanto estamos aqui, provar isso para que possam me contar as coisas que aconteceram com vocês, colocando em prática este poder da consciência. Aprenda a tornar-se consciente a qualquer momento do seu desejo realizado. Assuma o sentimento do seu desejo realizado e aprenda a se tornar intensamente consciente do estado realizado, para que você possa olhar para o seu mundo e descrevê-lo em relação ao seu desejo realizado. E aprenda então a sustentar esse humor. Você encontrará no tempo através do movimento habitual de seu eu interior, depois de um tempo, porque ele sempre viaja de acordo com o hábito. Ele se moverá pelo hábito para o sentimento do desejo realizado, e no momento é um desgaste natural para si mesmo. Ele começa a mudar o mundo exterior para refletir a mudança interior de sua mente. Agora, espero que você aceite, mas não há poder no mundo que possa compeli-lo a tomá-lo. Você é tão livre quanto o vento para aceitar ou não. Se você preferir persistir na crença de que seu Salvador viveu anos atrás e morreu por você e por meio de sua morte, externa a você, você está salvo, você tem o direito de acreditar. Como eu lhe disse anteriormente, porque o seu interior é moldado em harmonia com a soma total de todas as suas crenças, você continuará a ter provas visíveis da veracidade dessa crença. Pois você encontrará milhões acreditando com você, e você acreditará que os números fazem isso certo, e assim você contribuirá para toda a vasta tradição dos homens. Se você quer sair e ficar à parte e encontrar seu Salvador onde você só o encontrará, dentro de você, colocando sua imaginação para observar a si mesma, você deve chegar à mesma conclusão, que essa realidade última que os homens chamam de Deus, que os antigos definidos como eu sou, é sua própria consciência maravilhosa e que ela em ação, ou o Filho, ou Cristo Jesus, é sua imaginação. E então, tendo descoberto, você começa realmente a alimentar as ovelhas e vai parar, a partir de agora, esta caminhada do seu Salvador na lama. Agora vejo que meu tempo acabou, e então, neste momento, vou sentar na cadeira e deixar que todos nós nos unamos para exercitar nossa imaginação amorosamente em nome do outro. Simplesmente imagine que eles estão falando com você, e eles estão lhe dizendo o que eles gostariam que pudessem lhe dizer, e você ouve como se tivesse ouvido, e então você colocará em prática aquele primeiro versículo do capítulo 5 do livro de Efésios. Sede imitadores de Deus como filhos queridos, pois como eu imitaria meu Pai. Ele chama as coisas que agora não são vistas como se fossem, e o invisível se torna visto. Foi assim que meu Pai criou as coisas, e sou chamado a ser um imitador de meu Pai como um filho querido. Por enquanto vou chamar a voz imaginária. Vou ouvir como se ouvisse o que quero ouvir. Vou parecer que estou vendo o que quero ver. E se eu persistir em ouvir e olhar, estarei imitando meu Pai como um filho querido, e ele não me enganará. Ele chamará em carne,
em realidade objetiva, aquilo que eu assumi ter ouvido e visto. Agora vamos entrar no silêncio.